Então, galera, agradecer a presença de todo mundo, tá? Eu vou ficar aqui com o meu celular na mão, pra gente ficar olhando. Se tiver alguma pergunta, vocês mandem aqui, tá? Só apresentando, todo mundo aqui já é conhecido do podcast. Sou Guilherme Levi, Maiara Seco e Luísa Máximo, doutora especialista em infectologia, Luísa, doutora especialista em cirurgia vascular. Eu sou clínico e cursando a residência de cardiologia no Procardíaco. E hoje, o nosso tema de hoje, a gente vai bater um papo mais light. Vim até com essa camisa aqui para comprovar que eu estou mais light. Sobre acesso venoso de longa permanência. A gente vai debater sobre tipos de acesso, dentre eles, e suas principais complicações, né? E para isso, a gente vai, dessa vez, fazendo um padrão de round. A gente vai falar de um caso clínico específico e a gente vai debatendo em cima dele. Até onde a gente conseguir. Depois a gente debate os outros detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem com a gente. De qualquer forma, quem for inscrito no SG Card, não deixa de entrar no YouTube e no Spotify para tentar seguir a gente. É bastante importante esse engajamento, estimula e faz crescer a página e é sempre bom lembrar, tá? Então, passo a palavra para a Luísa, para a gente falar do nosso caso. Então, antes de começar a falar sobre o caso, eu queria explicar um pouco sobre os tipos de acesso que a gente lida mais no dia a dia e um pouco dos acessos vasculares específicos, principalmente para hemodiálise, que acaba sendo muito frequente também na prática clínica intra-hospitalar, né, e nas clínicas satélites também. Nós temos os acessos venosos profundos, normal, que todo mundo conhece, triplo lumen, duplo, penta, agora que está sendo mais difundido. Temos os acessos periféricos de inserção periférica e a ponta dele fica em um tronco venoso central, que são as PICs. Temos os acessos tunelizados para hemodiálise, que são os permiquetes. Temos os acessos temporários, que são os duplo lumens, às vezes triplo. Paciente muito frequente em terapia intensiva, ter aquele paciente com acesso para hemodiálise que tem a terceira via, que é usado para infundir medicação, etc. E tem acessos mais específicos, que são tipo Hickman e tipo Portocat, que são acessos tunelizados também, sendo que o Portocat é totalmente implantável. E o que a gente quer discutir aqui é sobre um caso de uma paciente renal crônica, que é um caso real, foi atendida recentemente por mim. É uma paciente em torno dos seus 70 anos, que já vinha em insuficiência renal por conta de uma insuficiência cardíaca, desencadeou ao longo dos anos a insuficiência renal dela, já em hemodiálise há cerca de 2 anos. A insuficiência cardíaca dela era de origem isquêmica e ela, por conta de múltiplas internações e tudo mais, acabou ficando esses 2 anos em uso de acessos de curta permanência, os CDLs, e permiquete. Ela internou recentemente com um quadro de descompensação da insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, fazendo hemodiálise por um permiquete que está na jugular direita. E quando ela internou, foi tratada a parte cardiológica e no segundo dia de internação ela apresentou uma febre de 38 graus, aferida e tal, ficou com essa febre durante 2 dias. Nesse contexto foi coletada hemocultura, não foi iniciado no começo antibiótico, a hemocultura deu positivo um estáfilo hominis, né, e em 3 amostras de hemocultura. E ficou na dúvida, porque qual é o problema dessa paciente? Não só era renal crônica, tinha um acesso tunelizado já há cerca de 6 meses, como também ela faz uso de marca-passo. E aí a nossa discussão em torno disso quando retirar o acesso tunelizado, permiquete, e quais germes é obrigatório ou não tirar, e quando que a gente deve retirar o marca-passo, por risco de infecção dos cabos, quando tem que tirar a unidade geradora também. Isso é sempre uma grande discussão, porque, lembrando, os pacientes renais crônicos, a gente sempre tem que preservar ao máximo os acessos
que a gente puder, sempre tem que pensar num acesso o mais longo possível, mesmo que esse acesso seja catéter, e sempre que a gente estiver retirando um acesso, a gente tem que pensar no próximo, o próximo acesso de longa permanência. Então, a discussão é essa. Primeiro, quando retirar o permiquete, e segundo, se deve ou não retirar o marca-passo. E aí, vocês falem um pouquinho também. Um caso extremamente interessante, né? Complexo. Paciente multimórbida, uma senhora multimórbida, pelo que você contou pra gente. Vejo ela provavelmente como uma doença renal de longa data, então, como você falou, o acesso é de grande importância. Porém, ela tem essa infecção de corrente sanguínea comprovada, né, já com cultura positiva, e tem um marca-passo, então vem também na nossa cabeça ali da infecção de corrente sanguínea e endocardite, né, associado também tendo um device, né, que seria um problema a mais. Aí acaba, depois mais pra frente, vale até perguntar quanto tempo tem esse marca-passo, né, mas pensando 2 anos. Com um tempo maior, a gente vai, eu imagino, você vai contar como é que foi o desfecho, né? Mas no primeiro momento ela estando estável, estando sem critérios de sepse propriamente dita, né? Tendo taquicardia. Pelo que eu entendi, ela chegou descompensada, então ela provavelmente entrou num protocolo de sepse no hospital. Digo, não necessariamente um protocolo, mas sim critérios de sepse, né? Então, fazer um primeiro esquema antibiótico. Aí vai a questão se ela teve internação prévia também, né? E como a gente já tem, nesse segundo momento, uma bactéria guiada, você vai fazer um antibiótico guiado, né? By the book, se eu não me engano, a gente tem que fazer a retirada desse permiquete, né? Para a gente poder fazer o tratamento dessa infecção de corrente sanguínea de forma ideal, né? Mas nem sempre isso é o possível, né? Porque esse paciente não tem acesso, esse paciente às vezes não vai ter tanto contato com você diário, né? Dependendo de onde você estiver, e o que piora nessa balança toda é o device, que também aumenta o risco dela fazer uma endocardite assumindo isso, né? Mas até agora não tracei conduta nenhuma, provavelmente imagino que tenha entrado antibiótico e a gente pudesse esperar um primeiro momento para ver como é que ela fosse responder, pensando que a gente está tentando preservar os acessos dela, né? E aí, Mayara, o que você acha do que eu falei? Eu acho que, primeiro, você traz um panorama interessante, que é a questão de ser uma paciente multimórbida, né? E aí a questão do renal crônico, do ponto de vista de infecção de acesso vascular, é um capítulo próprio, e quando entra também a questão da infecção relacionada a dispositivo cardíaco implantável, é um outro debate também, são universos e que, enfim, na prática, muitas das vezes, como nesse caso, se interseccionam, né? Então, para o clínico, às vezes, os raciocínios são decisões difíceis, e são decisões difíceis principalmente se a gente considera que a gente está diante de uma pessoa real, que, enfim, que toda decisão ali tem uma consequência e uma dificuldade direta. Não é simples a gente pensar, enfim, ainda mais se a gente vai para cenários com uma restrição maior de recursos, por exemplo, mas é sempre difícil a gente pensar do ponto de vista da retirada do catéter, da retirada do dispositivo, e aí vai submeter essa pessoa a um novo procedimento, enfim, então a gente precisa ter algumas definições e algumas noções bem definidas para tomar uma melhor decisão em relação aos recursos disponíveis e em relação principalmente à segurança do paciente. Porque a gente às vezes indica uma retirada de algum dispositivo que não teria, e aí a gente está submetendo essa pessoa a um outro procedimento desnecessário, etc. Então, assim, nesse caso, a primeira coisa que chama a atenção é uma paciente idosa renal crônica, que já, enfim, já são 2 fatores de riscos com risco aumentado para a infecção, tanto infecção relacionada ao dispositivo quanto infecção relacionada ao catéter. Em relação à questão dos acessos para diálise, tem uma frequência alta de endocardite, e aí quando a gente fala endocardite, tanto endocardite de válvula
como nesses pacientes com marca-passo, com dispositivo implantável de forma geral, endocardite de cabo, enfim, que são situações clínicas complexas, que exigem tratamentos prolongados e que, enfim, vão um pouco por esse caminho. E aí, eu acho que quando a gente, enfim, vai entrando no caso, a primeira coisa, a pessoa apresentou, tem um catéter há muito tempo, vou começar a discussão do catéter, depois a gente coloca a questão do dispositivo do marca-passo no meio também. Mas quando a gente entra pensando num paciente com febre que tem um catéter a tempo prolongado, a gente tem sempre que pensar que sim, o catéter pode ser um foco de infecção. É claro que se a gente vai investigar, a pessoa tem uma pneumonia, tem uma consolidação em base direita, ou então está fazendo uma febre por Covid, uma febre por uma outra causa evidente, a gente, fica de olho no catéter, fica ligado, mas assim, não vai tomar alguma medida mais ativa. Mais ativa, né, em relação ao catéter em si, né. Agora, por exemplo, se o paciente faz uma estafilococcia por áureos, uma candidemia, aí já são condutas diferentes em que a retirada do catéter é importante. Agora, se a gente pensa que realmente é uma infecção relacionada ao catéter, o catéter ali é o foco primário, você pensar no controle de fonte em relação ao controle de infecção é sempre importante também. Então, acho que são dois raciocínios diferentes. Quando a gente pensa, do ponto de vista, uma pessoa com infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, e o outro quando a pessoa tem uma bacteremia e tem um catéter. São situações clínicas distintas e que muitas das vezes existem condutas distintas. Então, por exemplo, uma bacteremia por um gram negativo tem uma conduta diferente de uma bacteremia por Staphylo aureus. Independente, enfim, se o foco ao catéter vai ter que ser retirado. Mas, enfim, são situações distintas. E aí uma outra coisa que chama atenção é em relação às amostras isoladas, né? O patógeno isolado, no caso que a Luísa apresentou, foi o Staphylo hominis, que é um Staphylo coagulase negativo. Se a gente vai lembrar da microbiologia lá rapidamente, a gente tem Staphylococcus aureus e a gente vai dividir ali em dois grupos. O coagulase positivo, que é o Staphylo aureus, que é o coagulase positivo e catalase positivo, então é uma coisa que a gente consegue identificar ali em bancada até antes mesmo de ter o resultado final, porque são os cocos gram-positivos com catalase positivo, os testezinhos da enzima, né? E coagulase positiva é Staphylococcus aureus. Agora, se a gente vai para o Staphylococcus coagulase negativo, a gente vai para um outro mundo, um outro universo, e que tem significâncias clínicas distintas. E aí, uma coisa que a gente vê muito no contexto de terapia intensiva, Staphylococcus coagulase negativo em hemocultura tratar. E isso é uma coisa que a gente nem sempre trata. Às vezes pode ser contaminação. Então é sempre um debate complexo e difícil de quando o Staphylococcus coagulase negativo tem uma relevância clínica ou não. E isso do ponto de vista assim, de infecção relacionada a catéter e do ponto de vista de infecção relacionada a dispositivo cardíaco implantável é ainda mais crítico, porque são as duas situações em que o Staphylococcus coagulase negativo tem um papel mais relevante. Não tanto quanto o aureus, não chega aos pés, mas tem sim um papel mais relevante. A maioria dos patógenos identificados são estafilococcos. E aí, enfim, o aureus sempre ali liderando, mas o coagulase negativo atrás também. Quando a gente vai para o coagulase negativo, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Quando que a gente considera ou não? Há uma pergunta, assim, no hospital de vocês, quem coleta a hemocultura e como coleta? Acho que é uma pergunta aí pra gente começar. Falando do hospital que eu faço residência, né? Um hospital particular, ele é protocolado na maior parte dele. Então, na maior parte das vezes, é o mais correto possível, né? Em 2 sítios diferentes, com certa asepsia do local, né? Não tem antisepsia, mas tem asepsia, né? Que do que me recordo, é o ideal, né? Pensando num protocolo de sepsia. Porém, situações que a gente, por exemplo, no Covid, que foi uma situação, na própria pandemia, a gente teve uma terapia intensiva mais com pacientes muito graves, né? Vi coletar hemocultura em catéter,
vi, não no próprio hospital, né, mas em outros hospitais, em outros lugares, em catéter, da PAM, famoso, né? já vi Mamador no colher coração. hemocultura, tudo de um lugar só. Então, assim, você atrapalha todo esse passo a passo, né? Então, ter uma contaminação é bastante fácil, vamos dizer assim, né? Porém, contudo, aí também vai uma pergunta em relação à gravidade do paciente, né? O paciente estando estável com essa cultura positiva e esse paciente estando em piora, mais instável com essa cultura positiva, como que a gente trabalha com ela. Bom, falando da paciente em si, a paciente em nenhum momento instabilizou. Apesar de ter sintomas febris, assim, taquicardia, ficava desconfortável, mas não foi uma paciente de terapia intensiva. Só que, lembrando, a internação dela não foi por um quadro infeccioso, foi por descompensação cardíaca. Só que os pacientes renais crônicos, você fica muito na dúvida qual é a real causa da descompensação. Se é uma diálise mal feita, se é a parte cardiológica que está piorando, ou então se a parte cardiológica piorou por causa de uma diálise que não está muito eficaz, ou então se isso tudo está acontecendo por conta de uma infecção que a gente não está vendo. Como a maioria dos pacientes, né, fazem diálise em clínicas satélite, muitas vezes, infelizmente, não existe um cuidado adequado daquele catéter por parte da equipe de algumas clínicas. A maioria é muito cuidadosa, mas a gente sabe que existe muita infecção por inoculação, por manipulação inadequada do catéter, e é muito importante também a gente diferenciar os tipos de infecção de catéter, principalmente estou falando no caso dessa paciente, né? Se é uma infecção ostial, se é infecção do túnel, se é infecção por inoculação, isso também faz a diferença na hora da gente indicar ou não a retirada do catéter. Isso lembrando, a gente usa, quando a gente fala de catéter e acesso vascular para hemodiálise, quem rege as nossas condutas, na maior parte das vezes, é o CADOC, né? Que é um guideline que faz todo o planejamento, não só da parte vascular, de acesso vascular, mas também da diálise, enfim, todo o tratamento do paciente renal crônico. E a parte vascular ela é muito categórica em dizer que hoje, assim, o último protocolo saiu em 2019, a gente tem que ter, desde antes do paciente começar a dialisar, tem que ter um life planner desse paciente. Então, é um paciente que a gente, antes do cara entrar em diálise, a gente já vem monitorizando e a gente, a cada consulta, e tem tempos determinados, a gente vai pensar no futuro dele, qual é o próximo passo. E antes se priorizava, tem que fazer fístula, existia, né, a frase fístula first. Isso foi abandonado, de certa forma, porque se viu que em muitos pacientes isso não é possível. A gente tem que colocar o melhor acesso possível para cada paciente. E uma paciente com insuficiência cardíaca, já nos seus 70 anos, e uma insuficiência cardíaca congestiva, muitas vezes é uma paciente que não vai suportar o fluxo de uma fístula no coração direito, vai ficar descompensando com muito mais frequência. Então pode ser que seja uma paciente que precise utilizar catéter muito mais do que o usual, um paciente que suportaria o influxo de uma fístula ali diretamente no coração. Ou seja, é uma paciente que vai precisar rodar catéter muito mais. E cada vez que a gente coloca um catéter é um fator de risco para trombose, né, dos troncos venosos, e fator de risco para infecção. Então, toda vez que a gente pensa numa paciente dessa, que interna por descompensação cardíaca e faz uma febre, na hora de pensar em retirar o catéter, a gente tem que ser muito mais criterioso, porque pode ser que ela venha a falir os sítios de acesso vascular. E aí uma paciente dessa não ter mais por onde dialisar, a gente aumenta em 100 vezes a complexidade dessa paciente, porque a gente começa a pensar em acessos não usuais. E aí começa a aumentar a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Por isso que eu trouxe essa discussão, porque cada um defende o seu, né? A vascular defende em preservar o acesso, mas aí a CCIH defende que tem que tirar.
E a cardiologia acha que não tem que tirar o marca-passo e acham que pode ter infecção de cabo ou infecção de unidade geradora. Então, é tudo muito complexo, né? O paciente renal crônico traz uma complexidade muito grande quando você combina com outras comorbidades muito complexas, tanto quanto a disfunção renal. E essa paciente é um caso desses. E se vocês forem observar, Guilherme perguntou de como a paciente estava. É uma paciente que eu cheguei no leito e ela estava conversando comigo normalmente, perguntou como é que eu estava. É uma paciente que tem a autonomia dela, não é nenhuma paciente incapaz, dependente. Ela mora sozinha, faz as atividades dentro de casa, só que internou porque descompensou a parte cardiológica dela. Mas é uma paciente que, se bem cuidada, ela pode ter uma expectativa de vida razoável. Só que eu tenho que pensar, defender os acessos dela. Principalmente pensando que pode ser que ela não tolere uma fístula, que teria uma longevidade maior, é um acesso de mais longa permanência do que um catéter, né? Então, essa é a complexidade de tomada de decisão. Não necessariamente, nesse caso, a gente postergou, a gente manteve por enquanto o acesso. Mas nesse caso que você falou, assim, você colocou, né? CH vai sempre defender tirar o acesso. Mas nesse caso em específico, quando você passou pelo menos, é claro que... É porque, enfim, essa conversa surgiu, né, de uma outra conversa por WhatsApp que a gente estava comentando o caso. E aí, assim, quando você passou aqueles detalhes iniciais, não tô convencida de que realmente o foco dessa febre dela foi o excesso. Porque aí, se a gente for parar pra pensar, foi isolado um Staphylo hominis. Você tinha me falado, não sei se falou agora, mas em 3 de 4 amostras. E aí entra naquela discussão de quando realmente um coagulase negativo em hemocultura vai ser valorizado. E aí a gente tem alguns critérios, né? Mas são algumas coisas que a gente vai olhar. Assim, é sempre uma avaliação conjunta, mas algumas coisas que interferem. Se é um Staphylo epidermidis ou não. O Staphylo epidermidis está associado a maior significância clínica. A quantidade de amostras que positivam, o tempo que leva para positivar a amostra, maior ou menor do que 16 horas. Enfim, as condições da coleta, a gente vê que, por exemplo, hemoculturas coletadas na emergência têm menos significância clínica quando cresce um Staphylo coagulase negativo do que hemoculturas coletadas num ambiente controlado. Então, a gravidade do paciente é uma coisa que entra também, se é uma pessoa que está estável ou instável. Então, são várias coisas que você vai olhar e que você vai, enfim, vai pensar se tem algum outro foco aparente ou não, se aquele coagulase negativo tem uma significância clínica ou não. A gente já enfim, já tomamos decisões, assim, tipo, digo tomamos no coletivo enquanto equipes de infectologia, alguns casos que acompanhei na residência, da gente ter hemocultura com 4 amostras positivas para coagulase negativo e a gente não valorizar. Enfim, seja porque sabe o método de coleta, isso que o Guilherme falou, assim, com essa questão de Covid, enfim, não só de Covid, né, mas assim, as pessoas não coletam a hemocultura direito. Propriamente dito, é difícil você ver gente usando luva estéreo para coleta de hemocultura, fazer desinfecção do hub com álcool, fazer, enfim, a limpeza ali com clorexidina degermante, depois alcoólica. São cuidados que parecem básicos, mas que diminuem exponencialmente a chance de você ter uma hemocultura contaminada. Você ter uma hemocultura contaminada é sempre uma hemocultura que te bota ainda mais em dúvida na decisão clínica. Então, assim, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Assim, não é nem uma coisa neutra às vezes atrapalha mesmo porque começa a confundir teu raciocínio. Sim, e no caso dessa paciente, se for contaminação, aí a gente vai ter feito um procedimento, como você falou, não é só o procedimento de retirar o permiquete, é de retirar, botar um acesso provisório até que a hemocultura negative, ou então até que ela fique assintomática, não pare de ter febre, para depois colocar um novo permiquete. Então, 3 procedimentos aí em sequência. Né? No melhor das hipóteses é trocar um permiquete por outro, mas aí é outra invasão, é submeter a paciente a mais um risco, seja do procedimento, seja de anestesia, enfim. E não tendo infecção, a gente vai colocar um novo acesso que pode infectar. Então,
Nesse caso... Às vezes num sítio pior, inclusive, né? Certamente no sítio pior. Certamente no sítio pior. Assim, nesse caso ela tá com uma jugular direita. Trocaria para uma jugular esquerda. Jugular esquerda já tive algumas complicações. Sim, eu falo que os maiores perrengues que eu já passei na vascular, principalmente os mais frequentes, são com catéter. Passar um catéter para hemodiálise não é algo simples, né? Na maioria das vezes é um procedimento rápido, mas tem suas complicações. Lembrando que a jugular esquerda você tem 2 curvaturas para vencer e às vezes o catéter tem dificuldade em descer e ficar posicionado na junção átrio-cavalo. Você tem que usar de alguns artifícios, às vezes precisa de fio guia hidrofílico, às vezes precisa colocar 2 fios guias para conseguir direcionar o catéter para baixo. E não é muito simples. O paciente pode fazer arritmia se ficar com o catéter batendo ali no átrio. Enfim, já tive pacientes colocando permiquete que entra em TV e não sai. Entendeu? Você tem que desfibrilar, cardioverter o paciente, desfibrilar, o paciente para. Enfim, ainda mais uma paciente que é cardiopata. Essa discussão para vascular é extremamente importante, porque às vezes é um pouco negligenciada a complexidade de se ter um catéter de longa permanência. É só trocar o permiquete, é só botar um CDL, é só, mas ninguém está lá dentro para ver o que se passa dentro de um centro cirúrgico, a hemodinâmica, e como pode ser difícil, como pode ser complexo. Fora as consequências, né, a médio e longo prazo, de trombose, de infecção, enfim, milhões de complicações. Isso contextualizando também paciente isquêmica, a chance dela fazer uma arritmia é maior ainda, né? Com certeza. Somando no conjunto de coisas que ela tem. Mas, então, em relação ao acesso, aproveitar por curiosidade, né? Sempre que vocês mexem nesses acessos de alta complexidade, vamos dizer assim, é sempre no centro cirúrgico com raio-x, é sempre guiado, né? Isso acaba ajudando, né? Ou melhor, não atrapalhando, talvez. Na verdade, tem que pensar que é um procedimento que, com o auxílio do arco em C, do raio-x, né, seja o angiógrafo, enfim, já pode ser bem difícil. Sem ele, eu acho... Existem inviável, alguns lugares que até fazem, assim, uma jugular direita, botar um permiquete, mas eu acho que é temerário, não deve ser feito. Porque o posicionamento é fundamental. A ponta do catéter tem que estar no lugar adequado, a curva tem que estar adequada, ele não pode quincar, né? Como ele é tunelizado, ele entra um pouco abaixo da clavícula, só que a inserção dele é na jugular, geralmente, ou então subclávia, ele faz uma curva. Você tem que saber se essa curva não está dobrando o catéter, se a distância, né, se o catéter está no tamanho certo. Não é um catéter como os CDLs, que tem de 15 de 20 centímetros. Os permiquetes têm 19, 23, 32, 36, então você medir certinho, botar no lugar certo. Então tem que ter o auxílio de tudo que você puder, seja do ultrassom para funcionar, para ver posicionamento adequado, né? Você planejar essa curvatura direito, você não pode funcionar muito alto, tem que funcionar mais perto da clavícula, o raio-x para o posicionamento adequado, e aí entra a parte também da infectologia, asepsia e antisepsia, perfeitos, não tem como, você não pode negligenciar essa parte de jeito nenhum. Então, para eu colocar catéter, eu sou a mais psicopata possível com limpeza, seja de tudo, material. Se alguém encostou no campo, eu vou trocar tudo. Então, mesma coisa com o marca-passo também. É um dispositivo que tem menor chance de infecção por ser totalmente implantável, mas se o paciente faz uma bacteremia, e aí? Quando você vai tirar o marca-passo? Não é um procedimento simples você trocar tudo. E aí, puxando a discussão para essa parte, e o marca-passo? Quando tira, quando não tira? Só fazendo um gap ainda, marcando no tema anterior, falando... a gente falando do marca-passo, né, que a gente vai entrar no tema, mas em relação a esse paciente, pensando que ele está... O catéter, ele ficou, né? Que ele está estável. Sim. A gente vai pensar em endocardite, a gente vai bater esse papo agora, marca-passo, ela vai comentar. Mas em relação à hemocultura, vocês
você pediu outra em 2 dias. Sim, Que foi isso, pedido do controle. às vezes isso é natural pra gente que trabalha em terapia intensiva, com pacientes infectados, vamos dizer assim, né? Mas às vezes a pessoa esquece que pode pedir outra cultura, né? Pra confirmar. E a chance dessa segunda vir negativa é grande. Então, E- posso... Vou indo do Nicole. spoiler já da segunda. É. Vai Vou deixar complicar um pouco mais o caso. Eu nem ia entrar nesse mérito, mas E a assim... segunda? Não, o paciente fez antibiótico, fez vancomicina. Fez vanco. Começou fazendo Então vanco. começou e tal. antibiótico, Começou que era a antibiótico. segunda pergunta. Qual Isso, antibiótico? vanco. E... Por quanto tempo? Terceira pergunta. Não, 14 dias. Tá. Mas aí deu cultura no segundo dia. Não, então mas aí sabe a aquele complexidade segundo ela fez outro pico febril em vigência de vanco. Em quanto tempo? No Mais final ou do menos. esquema, No final do esquema. no 12º dia. Aí complica tudo. Aí eu Aí chamo complica infecto. Exatamente. E aí? E aí? Aí coletou nova amostra. Das 4 amostras, uma positivou para epidermide. Aí é o terceiro momento, né? Que eu ia falar da terceira coisa. Quando fazer o epitonosofágico, né? Não, isso foi feito. Foi feito lá no início. Lá no início, foi negativo. Negativo. Repetiu ou não? Repetiu, negativo. Ela Os fez dois 2 ecos transesofágicos. Aí vem uma coisa com viés do hospital privado, né? Hoje em dia, quando o paciente não está num momento muito inflamado, né? Fazer leucócito marcado, né? Para tentar guiar para onde vai isso tudo. Fez o que deu? Na verdade, foi feito isso ontem e eu não vi o laudo, o que deu nesse leucócito marcado. Inclusive, fez lá no PRO. Fez a marcação. Porque, justamente, ninguém bate o martelo que aquilo é de dispositivo. Sim. E o preço a se pagar para retirar ou trocar o dispositivo é alto. Principalmente o marca-passo, né? O Mas marca-passo. a questão do leucócito marcado, assim, não sei se estou falando besteira, mas até onde eu li também não é tão bem consolidado, né? Assim, Ele é controverso. específico, mas controverso. não é sensível. É mais ou menos isso? Na época que eu tava vendo tava era... dando uma olhada hoje, assim, quando a gente tava, enfim, lendo, eu olhei e falei, não parei, não me aprofundei muito não, mas... É porque ele acaba interpretando muitas das vezes inflamação atrapalha a leitura, né? Mas quando ele é pontual, principalmente num aparelho bom, ele consegue ser mais específico. Então, certos pontos ele consegue dar um norte, né? Essa pessoa, por exemplo, o pulmão não tem nada, parênquima ali, nada pra pensar nem em outros foco sintomas. da febre. Nem outro sintoma. Assim, o caso ainda não foi resolvido, né? Eu trouxe o caso recente, foi uma discussão nossa de grupo, até para dividir com colegas opiniões, porque não existe uma resposta certa. Eu acho que a resposta vai sendo construída ao longo do acompanhamento do paciente e ela pode mudar. Mas, no caso dessa paciente, realmente é uma discussão. Leucócito marcado, será que é válido ou vai ser só mais um fator para confundir? Sendo que é uma paciente que já tem outros problemas e tem 2 dispositivos. Quem coletou as hemoculturas dela? A gente garante uma condição boa da coleta? Isso é uma dúvida. Porque, protocolado também, né? Mas Mas a aí gente tem sabe isso que- não- ainda tá na terceira hemocultura, Pois eu é, acredito. você só pode garantir Não, a mas Acredito. assim, são 2 hemoculturas com estafilococcus coagulados negativos distintos, sendo que a última em uma amostra de 4. A gente acredita tanto assim nela? É meio difícil, sabe? Mas então você acredita nas duas difícil. primeiras e não acredita na terceira? A primeira foram 3 de 4 amostras, assim, Mas a probabilidade de ser... é maior, mas mesmo assim é importante conversar com o laboratório, o infectologista do hospital, para saber essas coisas. Quanto tempo de crescimento? Mais de 16 horas, menos de 16 horas? Condições de coleta da hemocultura? Essa última era um epidermides, o outro era um não epidermide. Tudo isso tem diferença quando a gente vai interpretar a significância clínica. Eu não me arrisco a dar nenhuma resposta fechada sem ver o caso, assim, né? Sem estar lá, examinando. Mas eu acho que quando vem essa informação assim, também não dá pra comprar isso de cara, porque é estranho, entendeu? Se fosse o mesmo Omnis, em mesmo as 3 amostras, ou 4, ou até uma, mas assim... O mesmo. Mas assim, bichos diferentes, patógenos distintos, esse último com uma... tá esquisito, entendeu? Não é tão atribuível, assim, na minha opinião.
Mas realmente, a princípio é uma senhora idosa com uma febre, sem outro foco, né? E aí, enfim, são coisas que a gente tem que ir entrar, tá quase dando tempo para investigação de febre de origem obscura, né? Na verdade, qual é o problema disso? É uma paciente que estava em vias de alta, porque ia acabar o esquema antibiótico e agora tá... Agora a pressão tá grande em cima da vascular para tirar o acesso. Porque aí começa a questão também, né? Febre por medicamento. Causas de febre numa paciente não internada, infecciosa, né? Que pode ser infecção, mas pode não ser também. Nisso alguns marcadores ajudam, né? Procalcitonina, PCR, são coisas que... Procalcitonina no início era 1,23, eu acho que eu comentei isso lá no... Mas para tirar o antibiótico, você validaria, entendi, assim, pra sair no último colocando momento. Outras ideias aí pra ajudar no caso. E aí, enfim, se fosse uma bacteremia por Staphylococcus aureus, por exemplo, além de pesquisar endocardite, valeria a pena pesquisar a embolização séptica para outras partes do corpo, sim, né? Sim. Pulmão, abdômen, baço. Então, assim, às vezes outros exames de imagem podem ajudar também. E em relação ao dispositivo cardíaco, assim, não é minha área de experiência principal, mas o que a gente estava lendo, estudando e comentando, eu acho que entra de novo naquele raciocínio parecido do catéter. A infecção, qual que é a nossa preocupação nesse caso? A gente acha que a febre, que o foco da infecção, que esse Staphylococcus coagulase negativo, que cresceu na cultura, está vindo do marca-passo, ou seja da unidade geradora, ou seja do cabo, ou a gente está preocupado da bacteremia por si acabar, enfim, pescando lá no catéter e isso ser uma preocupação adicional, de fazer uma endocardite por cabo por conta da bacteremia. E aí, de novo, são raciocínios distintos. Se a gente está preocupado com o primeiro, do marca-passo, do dispositivo cardíaco implantável de forma geral, seu foco da infecção, aí o eco transesofágico é de suma importância. Sim. Porque ele vai olhar, vai ver uma massa que sugira alguma vegetação, alguma coisa assim, e aí não tem jeito. É retirada. A não ser que seja uma infecção muito local, então, ali da unidade geradora. Mas assim, você vai bancar um paciente, minha dúvida, tá? Uhum. Paciente com Staphylococcus aureus positivo em hemocultura, sintomático, com o marca-passo. Vamos esquecer por enquanto o permiquete, porque o permiquete seria o primeiro a rodar. E aí eu mesmo indico a retirada. Mas o marca-passo, que é um procedimento mais complexo e que aumenta significativamente a morbidade ali imediata do paciente. Você trocar os cabos com um eco transesofágico negativo para endocardite, não tira? É controverso isso. Tem um lugar que fala para tirar. Foi até num desses que que eu mandei hoje, tem um estudo que ele faz uma análise de sobrevida, que é um desenho estatístico quando você vai avaliar um determinado desfecho ao longo do tempo. Né? Não, ao longo do tempo a análise de sobrevida faz isso. Em vez de ser uma foto ali do momento, ela faz como se fosse um filme. É bom pra ver desfecho onde o tempo faz diferença, né? Quanto tempo levou até ter uma indicação de troca, alguma coisa assim. Então a análise de sobrevida ajuda nisso. E aí ele conduz uma análise de sobrevida e ele vai ver se a retirada em pessoas com infecção relacionada ao catéter dispositivo eletrônico, né? Não, em pessoas com bacteremia, desculpa, eu tô confundindo os artigos já. Falei que eu perdi minha folhinha, enfim, perdi. Acabou. Aí, mas assim, pessoas com bacteremia por estafilococcus. E aí depois ele vai fazendo a divisão, um artigo bonitinho assim. Ele vai fazendo a divisão entre aureus e coagulase negativo e tal, mas ele pega esses pacientes e ele coloca uma sobrevida maior, menos mortalidade, em pessoas que com estafilococcia por aureus e que retiram empiricamente o catéter. Mostram um menor relapso da bacteremia em 6 meses, etc. Mas tem algumas questões metodológicas que eu acho complicadas. É um estudo unicêntrico, o N das pessoas que vão por esse caminho da retirada, independente de qualquer coisa. É um N pequeno, então tem algumas preocupações metodológicas com esse artigo que acho que a gente vale, enfim, numa discussão mais a fundo, com quem tem mais experiência com esse assunto, o pessoal do INC
tem muita experiência, tem a rotina própria ali de conduta nesses casos, de endocardite por cabo, etc. Mas assim, do que a gente vê, quando é uma bacteremia por um gram-negativo, a gente não se preocupa tanto. Quando é uma bacteremia por Staphylococcus coagulase negativo, a gente tende a não tirar o marca-passo empiricamente. Quando é por auras, a discussão fica diferente, mas mesmo assim tem algumas coisas a se pesar. Número de vezes que aquele dispositivo foi manipulado, quantidade de cabos, o tipo do dispositivo, o tempo de bacteremia. Então, assim, são coisas que você vai juntando na decisão. Tem alguns scores clínicos que ajudam nessas decisões. Enfim, é um assunto novo para mim também, mas que eu estava vendo e que não tem resposta certa. É controverso. Mas não necessariamente também você tiraria. Ainda mais quando você me falou desse caso, que eu falei, olha, eu tendo a achar que não tira, porque é um estafilocoagulase negativo ainda mais. Eu acho que se fosse um auris, no teu caso, complicaria ali a tomada de decisão. Mas sendo um coagulase negativo, a gente tendo um eco transesofágico, não mostrando, enfim, sinal de infecção. Uma paciente clinicamente estável também, né? Eu acho que isso também muda. Se o paciente está em terapia intensiva, se é uma paciente com uma gravidade maior, se é uma paciente clinicamente estável, se é uma paciente ambulatorial, acho que muda também. Muda a urgência do controle do foco, eu acho que enfim, muda, é diferente, né, nesses tipos de situação. E lembrando também que a extração, né, do dispositivo não é uma coisa... tem alguns critérios, né? Sim. Essa era a minha próxima pergunta. Você precisa de alguma coisa em ponte para você fazer o outro marca-passo? Você precisa de 72 horas de cultura negativa até você fazer... Exato. É ideal fazer contralateral. Isso. Então tem alguns cuidados também que eu estava olhando ali que, enfim, são importantes. Principalmente que esse paciente vai ficar com um dispositivo de ponte, que é um dispositivo não fixo, vamos dizer assim, né? Então tem o risco do próprio dispositivo transvenoso. Mas antes de trocar esse dispositivo, pensando que ele fez vanco, fiquei na dúvida se valia a pena fazer um outro esquema antibiótico, pensando no device. Pelo que eu entendi, não fechava o critério de Duke para endocardite, mas a nossa dúvida é se tem endocardite, né? E pensando em device, tem alguns esquemas antibióticos para o device, né? Pensando em daptomicina, que são epidemiologicamente mais prevalentes, né? Apesar de ser guiado, né? No caso em questão. Sim. Mas... eu acho, assim, uma outra coisa assim que tem, né? Porque eu acho que é complicado assim também, não sei se foi isso que você pensou, mas, por exemplo, se a gente pensa que é uma endocardite relacionada ao cabo, e aí a gente vai indicar não retirar o cabo, não fazer a extração, é uma coisa que eu acho também que tem que pesar. Eu vi ali, tem umas descrições assim, em pessoas, enfim, que têm um prognóstico mais reservado, em que a troca seria muito difícil, em que não teria condições clínicas, fazer uma antibiótico terapia supressiva. Mas assim, não pensando nisso, não pensando nessas situações mais extremas, eu acho que assim, se você está considerando ali endocardite relacionada ao dispositivo, você não retirar o dispositivo e tentar mais um antibiótico para ver se funciona, eu acho que tu está empurrando o teu problema pro dia seguinte, pro mês seguinte. Justo, é um raciocínio até mais objetivo, né? É mais correto, é mais certo, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa é se você vir e me falar assim, Mayara, essa paciente não tem condição de trocar. Vai ter que ficar assim, ponto. Aí entra antibiótico terapia supressiva. Agora, o que, enfim, vocês ficam fazendo piada com o pessoal da CCH, mas que a gente sempre fala, é porque essa conta que, tipo assim, vou tentar mais um esquema antibiótico. Você tá pensando que o foco da infecção é o dispositivo, mas você tá tentando um manejo clínico igual, por exemplo, assim, fazendo um paralelo. Osteomielite que fica fazendo o antibiótico, mas não faz o controle do foco. Não vai lá, abre, tira material, drena. Sim. Assim, se você não faz isso e tá botando mais um esquema antibiótico, você tá criando 2 problemas para você no futuro. Você não tá resolvendo o problema atual e você tá dificultando a resolução no futuro. Então eu acho que é um pensamento às vezes mais pragmático que a gente tem. Achando que tá resolvendo a vida do paciente, achando que tá, enfim, tocando o barco levando pra frente, né? Na verdade, esse raciocínio do marca-passo também pode se aplicar
ao acesso para hemodiálise, porque se for um paciente de falência de acesso. Hoje, por exemplo, eu atendi no Fundão, no Hospital Universitário, um paciente jovem, 30 e poucos anos, e que ele já está com acesso de exceção, está com um translombar. Último acesso, não tem mais troncos venosos centrais ocluídos. Translombar, só explicando, é um catéter que a gente insere diretamente na cava, pelas costas, é puncionado a cava diretamente, porque não tem mais ilíaca, não tem mais femoral, não tem mais... Deus Pai. Mas o renal crônico é isso. Né? Vai chegar uma hora que se... E ele veio de fora. Esse paciente é o típico paciente que está aí jogado na rede pública, que nem uma bolinha de ping-pong, né? Vai para uma clínica satélite, vai para outra e vão rodando catéter, ninguém faz uma fístula no cara, catéteres de curta permanência, trombosou tudo. Não tem mais subclave, não tem mais jugular, não tem cava superior, só tem o catéter que está na cava e com a ponta dentro do coração, está no átrio, a ponta. Se eu tirar aquilo, acabou. Não tem mais por onde dialisar. Hoje até discutimos no ambulatório se era um paciente para a gente planejar fazer uma fístula com o átrio, né? Faz toracotomia, enfim, faz uma anastomose direto na auriculeta. Mas aí a morbidade disso, entendeu? Para um paciente que já é dialítico, apesar de ser jovem. Então, a gente bate também nessa parede que é o renal crônico, que é pensar no acesso. Será que vale a pena a gente começar a investir mais nessa antibiótico terapia supressiva em determinados casos? Principalmente paciente mais idoso? Eu votava na DAPA. Principalmente depois agora, então a DAPA tá na hora. Assim, eu acho... É pra todo mundo? Não, eu digo pela gravidade da situação. Acho que vale mais uma... Eu pensaria em mais uma cartada, apesar de eu entender o raciocínio do protelar, né? E já vi algumas vezes funcionar essa última cartada. Por exemplo, em pacientes assim, de hospital universitário é um paciente à parte que a gente vai até o fim. Mas já mantivemos catéter, um transhepático no caso, que aí atravessa o fígado e vai até a suprahepática e direto no coração de novo. Também outra paciente jovem e que fez uma candidemia. E a gente não tirou o catéter. Porque se tirasse também, ela ia morrer por falta de acesso. Assim, eu acho que, enfim, algumas dessas discussões refletem, na verdade, uma questão do sistema de saúde, seja o sistema público, seja o sistema privado, que é a fragmentação do cuidado, né, assim. Exatamente. Então, tipo assim, o que você colocou, vai ao clínico e manda rodar o catéter. Roda o catéter, ele não tá pensando ali na questão da falência dos acessos. E aí vai, entendeu? Vai cada um meio que no seu lado, né? Olhando a tua foto, né? Olhando a tua perspectiva ali. E às vezes o que falta justamente é, nesses casos complexos... fazer o que a gente está fazendo. Que na verdade a gente está, enfim... discutindo, elucubrando uma possibilidade para mas, assim, paciente. isso acontecer realmente no processo de trabalho, né? Isso no SUS, por incrível que pareça, em determinado serviço, acontece muito mais do que no particular. Que aí a cartada final é do médico assistente, por exemplo. Ou então da rotina e a cirurgia vascular entra ali como... um prestador de serviço, digamos assim, e não tem o envolvimento com o paciente, não é o paciente dele. Também, A CCH também, mesma coisa. Então, só que o paciente está ali, é um paciente como qualquer outro, seja SUS, seja particular. E essa discussão, principalmente envolvendo dispositivos, seja catéter, seja marca-passo, enfim, às vezes prótese de quadril, prótese óssea, né? Então... eu acho que aumenta muito a complexidade do paciente, sendo que os pacientes que são portadores desses dispositivos já são pacientes complexos. E a gente acha que é tudo muito simples. É só trocar, é só tirar, enfim, sempre tem uma outra alternativa. E às vezes falta pensar a longo prazo também, né? Exato. Em médio e longo prazo. Esse era o meu próximo ponto. A longevidade está aumentando da população em geral. As pessoas estão... a medicina está proporcionando... hoje em dia a gente chega a 80 anos, 90 anos, sendo que isso tem um preço a se pagar. Entendeu? São pacientes que vão ficando mais complexos, vão internando mais e a gente cada vez fornece mais tecnologia para ele continuar vivo.
Mas aí a gente tem que fazer um negócio bem feito. Pensar em sistemas, né? Seja no particular, seja no privado, né? Pensando em hospitais universitários, hospitais terciários, que funcionam bem no SUS. Pensando no privado, você acaba pensando, o profissional que está ali, seja o vascular, seja o clínico, seja o rotina, eu acho que ele para e pensa, pode ser a opinião dele, né? Pode ser a visão dele, mas ele pensa como que eu vou tentar, de forma global, ajudar esse paciente, né? E tem serviços que fazem um desserviço, no sentido de, aí vem um médico, vem um profissional e olha e fala, como é que eu vou passar esse plantão, né? Que é uma outra pergunta. Isso. Como é que eu vou passar esse dia? Como é que eu vou resolver esse problema para ir embora? Né? Que aí começa uma discussão quase filosófica aqui de certo e errado, né? Que tangencia muito o que a gente presencia hoje em dia, né? E que entra um pouco também quando você fala em relação à abordagem multidisciplinar em relação às especialidades médicas, né? Acho que vale a gente pensar também em relação às outras especialidades, né? Também, enfim, questão de nutrição com orientação em relação ao paciente renal crônico, ao paciente cardiopata. A gente falando assim de infecção e desses dispositivos, tipo uma PIC, por exemplo, que você tinha comentado antes, dado o exemplo. Cuidados com PIC em casa, cuidados com catéter, enfim, o papel da enfermagem também nisso. E aí lembrando a questão aí de hoje, né, o Dia Internacional da Enfermagem também, a questão da luta deles pelo piso salarial. Então, assim, uma questão mais complexa que envolve, para além de uma discussão clínica, coletiva, médica, né, assim, digamos assim, mas de todo o serviço de saúde. Porque, enfim, essas pessoas são pessoas que são assistidas por um sistema de saúde completo, né? Aí, por exemplo, o papel das clínicas satélites também, tem algumas que têm umas condições muito preocupantes em relação ao cuidado com a infecção. Não é raro você ver enfim, já chegou, cansei de ver paciente que chega, tipo assim, em clínica satélite, fazendo febre, a pessoa claramente com infecção relacionada ao catéter, conduta, cefalexina oral pra casa. Assim, não foi uma nem duas vezes. Não, é todo dia. É todo dia. É todo dia. Então... Mas, e aí, enfim, essa questão da clínica satélite daria uma outra live, enfim. A questão do planejamento do renal crônico, que não existe, né? Pouquíssimos centros têm essa visão a longo prazo do paciente renal. A clínica satélite está na questão que o Guilherme falou, como me livrar do problema naquele momento. Entendeu? Passa mais, trombosou o catéter, não está dando fluxo, funciona outro. E assim vai. E assim vai, e assim vai. E assim chega no paciente em 2 anos de diálise para falência de acesso. Não tem mais por onde fazer hemodiálise, o que não é incomum. Sendo que muitos deles morrem até de outros problemas relacionados a catéter, relacionados à infecção, morrem antes de chegar à falência. Isso é muito preocupante, porque isso não é uma exclusividade do SUS, é um problema do paciente renal, é um problema de acesso. E isso acaba sendo um assunto que eu vejo ser um pouco negligenciado. A discussão é muito rasa, que eu vejo na maioria dos serviços, mesmo o serviço particular. Até porque dá muito trabalho e é muita constância, né? E não seja qual serviço for, né? Muitas das vezes é mais fácil fugir daquela situação do que tentar resolver, né? Ou empurrar para algum lugar, para um grande centro. Exatamente. Aí os hospitais universitários têm um cuidado bom desse paciente e acaba ficando lá. Pacientes extremamente graves que muitas das vezes você vai contar, por exemplo, aqui no podcast, são pacientes que não são vistos em outros lugares, né? Não. Um paciente que, se você chegar, por exemplo, se alguém está assistindo, trabalha, por exemplo, numa UPA. Chega um paciente desse numa UPA, a chance dele ser mal assistido é 80%. De pegar um médico que sabe olhar para aquele paciente e tentar entender o que está acontecendo, né? Porque é um paciente complexo, a pressão dele é diferente, o acesso dele é diferente. Às vezes, até a própria, vamos no extremo, né? A respiração dele é diferente, ele tem um comportamento totalmente diferente. Então é um cuidado diferente, literalmente falando, né? A gente acabou conversando a beça, mas como um bom round a gente fez várias análises, né? E a gente vai dia após dia vendo o que vai ser melhor para ele, né? Semana que vem você conta pra gente
os próximos spoilers. Não, do caso. a tendência atual é trocar o Permacat e né? manter o marca-passo. Sim, É o planejamento atual. Pode ser que mude, pode ser que não. Dá uma culturadinha de novo. Mais uma cultura, mas Eu exatamente. acho providencial, com certeza. Vai ter mais uma. Não, o Fernando Feber é brabo também, né? Mas vamos ver. É, exatamente. A gente fica numa situação Desconfortável. desconfortável. Exatamente. A gente está com 1 hora, né, de podcast. A gente acabou fazendo o nosso round completo, nem falou de mais coisa que a gente falou que no backstage a gente falou que ia falar, né? De outros acessos, de outras coisas, né? Mas isso é bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta por aí, vocês mandem aqui, tá? Eu vi que a galera interagiu, mandou salves, tá? Cadê ele? Tem um salve aqui que é de sempre, nosso internauta padrão. Achei o Marlon. E é o Marlon? É o Marlon. Marlon é... Excelente, um exemplo pateta. Mas aí agradecer a todo mundo que assistiu. Como hoje é o dia da enfermagem, né? Acho que é muito importante a gente parabenizar a especialidade da enfermagem. É uma especialidade que comporta 50% dos hospitais atualmente. É um profissional que ele é a base dos hospitais e muitas das vezes ele não é visto dessa forma, simplesmente por uma estrutura errada de fazer o cuidado, né? E acho que um bom dia para a gente lembrar que tem a PL, né? Um plano para ter um salário digno, não é nem um salário bom, é um salário digno. O salário da enfermagem no Brasil, no Rio de Janeiro, é vergonhoso, não é compatível com o trabalho que os profissionais fazem, com a complexidade que esses profissionais fazem, né? Então acho que isso tem que ser bastante lembrado, né? E a partir disso também fazer associações com coisas do nosso dia a dia, os colegas falando de médicos, né? Colegas médicos, né? Um tema que foi em voga aí nessa semana, que foi importante, não mudando de assunto, né? Que foi os residentes da Unicamp que sofreram literalmente abuso, assédio moral do seu serviço, né? Eles saíram, né? Isso está errado no sentido de o serviço tem que ser um serviço com o horário certo, com toda a estrutura possível. Isso, por exemplo, foi um motivo que eu escolhi a minha residência, foi uma estrutura compatível com uma residência que quer te ensinar alguma coisa e não quer te sugar o que você não tem, porque você fica 120 horas no mesmo hospital resolvendo os problemas, você não consegue resolver nada, né? Você só empurra e não aprende, né? Mas sim estimular muito desses colegas médicos que falam para defender nossos colegas residentes, falam contra a própria enfermagem, né? Então acho que isso não faz sentido. Então assim, só para ter uma coerência ética, vamos dizer assim, para a gente defender quem tem que ser defendido, isso tanto nossos residentes quanto residente e quanto a nossa enfermagem, que é a nossa base sempre, né? Aí quase um desabafo, mas foi uma boa lembrança para fechar o podcast. Vocês têm algum salve final, alguma mensagem também do nossos próprios amigos enfermeiros? Marlon tá aí para fechar. Eu tô contemplada, Gui. Eu fiquei chocada, na verdade, porque todo mundo que eu conheço, na verdade, é a favor do piso. Eu falei, mas tem gente que é contra. O Instagram é Marlon. Além do Partido Novo, assim, tem mais alguém que é contra, entendeu? Aí eu fiquei, não é possível. Enfim, Aí eu falei, bom, minha bolinha aqui da infectologia, mas tudo certo. Eu queria dar os parabéns à enfermagem, principalmente a luta deles pelo cuidado, que na maioria das vezes eles são extremamente interessados no cuidado, coisa que eu acho que o médico está perdendo um pouco, está virando um burocrata em muitos serviços, infelizmente. Mas a enfermagem é quem está ali no dia a dia, do lado do paciente e do lado mesmo. O médico passa visita, vê como está, às vezes 1 ou 2 vezes ao dia, só que a enfermagem está dentro do leito o tempo todo. E já foi mais do que provado em diversos trabalhos que uma enfermagem de qualidade aumenta a taxa de sucesso e a qualidade do serviço infinitamente mais do que
médicos brilhantes, competentes e tudo mais. Se você tem um cuidado adequado, você tem um desfecho melhor. Então, parabéns à enfermagem. Eu acho que a luta de vocês é mais do que digna, mais do que necessária. E acho que todo mundo tinha que se engajar na luta, não só a classe da enfermagem, mas acho que toda a classe da saúde tinha que apoiar a causa. Assim, realmente não faz sentido a gente não estar junto nessa luta. Só mais 2 pontos, assim, um agradecimento especial a todos os enfermeiros que trabalham comigo, porque, olha, é muita paciência, ensinam muito, aprendi demais sobre cuidado em saúde com todos que trabalhei. E um segundo ponto é que, por coincidência ou não, né, que não é uma coincidência, mas saiu um consenso novo, né, umas orientações sobre prevenção justamente de infecção relacionada ao catéter, e uma das medidas de prevenção é uma taxa de enfermeiro por paciente adequada. Então, vamos que vamos. Gostaria de agradecer a todo mundo. Quem puder, deixa o like. E quem for ver esse vídeo no YouTube, no Spotify, não deixe de seguir a gente, que isso acaba colaborando bastante para o nosso crescimento e incentivo, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Aquele abraço. Tchau, pessoal.